Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes e telespectadores do nosso programa Lux Esotérica. Sejam muito bem-vindos. Nosso programa não só em áudio pela Rádio Esotérica FM, mas também com imagens pelo nosso canal da Ustream. Você que está aí no site da rádio, a partir desse momento, você pode acompanhar imagens diretamente aqui do nosso programa. Cliquem aí para nos assistir e muito obrigado pela audiência também nas gravações no site da Levir, a loja esotérica virtual. Há 15 anos no ar, levando para vocês, ouvintes, estas temáticas do nosso programa, sempre falando do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, a grande filosofia dos mestres da sabedoria e da compaixão. E no dia de hoje damos prosseguimento à nossa série de programas que vai terminar nesse mês de julho. Ciências e tradições ocultas é a nossa temática, que está tendo como base o livro de Manly Palmer Hall, The Secret Teachings of All Ages, a sabedoria oculta das idades. Este gigantesco livro, não só pelo tamanho do mesmo, mas principalmente pela sabedoria maravilhosa que ele nos oferece. E hoje, dando continuidade ao tema que nós apresentamos no dia de ontem, quando nós estávamos falando sobre as origens da Fraternidade da Rosa Cruz, hoje nós vamos falar sobre as doutrinas e princípios Rosa Cruz, dando continuidade aí à temática de ontem. Nós vamos trazer, ouvintes, mais conhecimentos a esse respeito. Essa que é realmente uma das tradições mais profundas do esoterismo. O rosacrucianismo é não só antigo, mas é muito importante para nós aqui do Ocidente, pois os mestres da Fraternidade Branca no Ocidente usam contumazmente as diversas ordens Rosa Cruzes para trazer mais sabedoria para o mundo. E nós finalizamos o programa de ontem falando exatamente sobre a grande influência dos mestres da Fraternidade Branca sobre as fraternidades Rosa Cruz. Nós não estamos falando de nenhuma entidade Rosa Cruz em especial, pois hoje elas são muitas, espalhadas por todo o mundo, predominantemente no Ocidente, mas o importante é nós estarmos conscientes a respeito disso. E dentro de todas aquelas controvérsias que nós apresentamos ontem, o Manly Hall também nos coloca que, com respeito às primeiras crenças filosóficas, as aspirações políticas e atividades humanitárias da Fraternidade da Rosa Cruz original, que começou no início do século XVII, infelizmente não se dispõe realmente de informações fidedignas a esse respeito. E mesmo na atualidade, como no passado, os mistérios da Sociedade Rosa Cruz se preservam ainda intactos, em virtude da sua própria natureza essencial. E então a interpretação da filosofia Rosa Cruz só é possível através do conhecimento da grande tradição esotérica, que inclui os conhecimentos maçônicos, os conhecimentos cabalísticos, alquímicos, astrológicos e a própria magia em si. E tudo isso, ouvintes, são essas tradições, todas estão amalgamadas dentro das crenças Rosa Cruz. E
a única coisa que distingue a Sociedade Rosa Cruz com relação a outras é que ela realmente nasceu no seio da sociedade ocidental e sempre trazendo uma postura bastante proativa, ou seja, tentando elevar o gênero humano, começando pelos seus aderentes, mas também com um certo nível de participação, de intervenção nos negócios do mundo, procurando, como nós vamos ver, participar ativamente no desenvolvimento da sociedade humana rumo a uma civilização espiritualista, pois é para isso realmente que estão trabalhando os mestres da Fraternidade Branca. Um mundo baseado na espiritualidade. É isso que nós realmente estamos precisando, e ao invés de sermos governados por pessoas que muitas vezes não têm nem preparo material, quanto menos espiritual. Hoje em dia, infelizmente, nós somos mais governados pelos gananciosos e por pessoas que, na sua maior parte, não têm sequer o preparo para a administração pública. E longe de sermos governados por sábios, muitas vezes nós somos governados, na verdade, por indivíduos que não têm interesses maiores que não os seus próprios. Então, os diversos manifestos Rosa Cruzes deixaram claros, né, os propósitos das atividades da ordem. E entre esses manifestos, um deles chamado Confessius Fraternatis Rosa Cruz e Confessio Fraternatis Rosa Crucis ad Eruditus Europa, ou seja, ele coloca vários pontos, né, das doutrinas e dos objetivos originais dos Rosa Cruz. E realmente o seu texto é muito interessante e está dividido em capítulos. E esses capítulos, vamos ler alguma coisa a respeito deles, dizem o seguinte: que nem por precipitação ou preconceito se mal interpretem as afirmações com respeito à nossa fraternidade, a Fraternidade Rosa Cruz, publicado em nosso manifesto anterior, o Fama Fraternitatis. Ao contemplar a decadência da civilização, Jeová, Deus, né, trata de redimir a humanidade, revelando aqueles que estão dispostos e impondo aqueles que não estejam de posse dos segredos que antes se havia reservado a seus eleitos. E graças a esta sabedoria, os piedosos se salvaram, mas os pesares dos ímpios se multiplicaram. Ainda que a verdadeira finalidade de nossa ordem se expôs na Fama Fraternitatis, surgiram mal-entendidos, e por causa disso fomos acusados falsamente de heresia e de traição. E nesse documento, no primeiro capítulo do Confessio Fraternitatis, esperamos aclarar nossa postura para que os eruditos da Europa se decidam a juntar-se a nós na difusão do conhecimento divino, segundo a vontade de nosso ilustre fundador, o Patriarca Rosa Cruz, a respeito do qual nós falamos um pouco no dia de ontem. E
a esse respeito, nós podemos aqui colocar com relação ao segundo capítulo desse manifesto que está aqui à nossa frente. No seu segundo capítulo, ele diz o seguinte: ainda que muitos aleguem que o código filosófico de nossa época é sólido, declaramos que é falso e que não tardará em desaparecer por sua própria debilidade intrínseca. E não obstante, assim como a natureza proporciona um remédio para cada enfermidade, nova que se manifesta, a Fraternidade Rosa Cruz proporcionou um remédio para as debilidades do sistema filosófico do mundo. A filosofia secreta da Rosa Cruz se baseia no conhecimento, que é o suprassumo, né? A soma e a cabeça de todas as faculdades, ciências e artes. Mediante o sistema que nos foi revelado pela divindade, que contém muito de teologia e de medicina e pouco de jurisprudência, analisamos os céus e a terra, mas, sobretudo, estudamos o próprio homem, em cuja natureza se oculta o segredo supremo. E sim, os eruditos de nosso tempo aceitam o nosso convite e se somam à nossa fraternidade, e lhes revelaremos os segredos e maravilhas inimagináveis acerca do funcionamento oculto da natureza. E isso tudo coloca exatamente uma postura ao mesmo tempo esotérica, mas também uma postura que tem comprometimento com a sociedade circular. E continuando no seu terceiro capítulo, a Fama Fraternitatis nos diz: não podemos descrever por completo as maravilhas de nossa fraternidade, e nem revelar aos profanos e trazer realmente preocupação e assombro com nossas declarações os profanos, para que o vulgo não venha a burlar os mistérios que não alcance a compreender. Também tememos que muitos que fiquem confundidos ante a generosidade inesperada de nossas proclamações, não entendam as maravilhas desta sexta era e não se deem conta das grandes mudanças que hão de vir. Como cegos vivendo em um mundo cheio de luz, apenas discernem através do sentimento. E no quinto capítulo do documento, se afirma: cremos firmemente que, graças à meditação profunda sobre as invenções da mente humana e os mistérios da vida, e com a colaboração dos anjos e dos espíritos, e a experiência e a observação prolongada, nosso amado patriarca Christian Rosenkreuz foi tão iluminado pela sabedoria de Deus que se fossem perdidos todos os livros e escritos que há no mundo, e se invalidassem os fundamentos da ciência, a Fraternidade da Rosa Cruz poderia restabelecer a estrutura do pensamento mundial sobre o fundamento da verdade divina e sua integridade. Dada a grande profundidade e perfeição de nosso conhecimento,
Os que desejam conhecer os mistérios da fraternidade da Rosa Cruz não podem alcançar tal sabedoria de imediato, senão que devem incrementar seu entendimento e o seu conhecimento. Por conseguinte, nossa fraternidade se divide em graus, por meio dos quais cada um deve ascender passo a passo até o grande arcano. Agora que Deus teve a bem acender o nosso sexto candelabro, não é o caso de melhor buscar a verdade deste modo do que perambular pelos labirintos da ignorância mundana? Então aí o documento justamente declara a busca graduada da sabedoria por meio exatamente dos graus que a Ordem Rosa Cruz desenvolve, o que acontece até os dias de hoje. E então esse documento ele continua descrevendo exatamente esses princípios. E com relação ao mestre Rosa Cruz, ou o patriarca Christian Rosenkreuz, se diz no 6º capítulo aqui do documento que ele nasceu no ano de 1378 e partiu desse mundo com 106 anos de idade, deixando-nos o trabalho de difundir no mundo inteiro a doutrina da religião filosófica. E nossa fraternidade, a Fraternidade Rosa Cruz, está aberta a todos aqueles que buscam a verdade com sinceridade, mas advertimos publicamente aos falsos e aos ímpios que não podem trair-nos nem nos fazer qualquer dano, porque Deus protege a nossa fraternidade, e todos os que pretendam prejudicá-la verão as suas más intenções se volver contra eles mesmos e lhes destruírem, enquanto que os tesouros da nossa fraternidade permanecerão intactos, para que o leão os empregue para restabelecer o seu reino. E anunciamos, diz aqui o 7º capítulo desse documento, Fama Fraternitatis, anunciamos que antes do fim do mundo, Deus criará uma grande torrente de luz espiritual para aliviar o sofrimento da humanidade. A falsidade e a obscuridade que foram introduzidas sigilosamente nas artes, nas ciências, nas religiões e nos governos da humanidade, de tal maneira que até os sábios não encontram o caminho da realidade, desaparecerão para sempre e se restabelecerá um só critério para que todos possam desfrutar dos frutos da verdade. Não nos farão responsáveis desta mudança, senão que ela será o resultado do avanço dos tempos e o progresso das mentes humanas. São grandes as reformas que estão a ponto de produzir-se, mas nós, da Fraternidade da Rosa e da Cruz, não nos arrogamos o mérito desta reforma divina, posto que há muitos que não são membros de nossa fraternidade, mas que são homens honrados, justos e sábios, que com sua inteligência e seus escritos acelerarão a sua vinda. Damos fé de que as pedras se levantarão e oferecerão seus serviços antes que faltem pessoas retas que cumpram a vontade de Deus sobre a terra. E aqui mais um ponto comum com diversas outras doutrinas realmente ligadas com a fraternidade branca, pois nós sabemos que há o governo interno do mundo
com os seus divinos instrutores que estão sempre trazendo incentivo às religiões, às filosofias e às sociedades internas secretas que aperfeiçoam profundamente os seus aderentes, e não poderia ser de outra forma. Esta verdadeira mudança que é necessária no mundo, ela está vindo de pouco a pouco, e realmente todos os verdadeiros ocultistas, esoteristas, teosofistas, rosacruzes, maçons, todos aqueles que estão verdadeiramente ligados de uma forma ou de outra com os trabalhos da grande fraternidade, da sabedoria, da compaixão, todos estão trabalhando para o aperfeiçoamento da humanidade. Então não é só apenas a Rosa Cruz, nem a maçonaria, nem a Sociedade Teosófica, nem o Espiritismo, nem muitas e muitas outras religiões e correntes filosóficas. Nenhuma delas sozinha está fazendo esse trabalho, mas é um trabalho oculto que está se desenvolvendo em todo o mundo, das mais diversas formas. E um capítulo aqui interessante da Fama Fraternitatis nos diz: queremos que se entenda bem as afirmações que temos feito acerca da transmutação dos metais e da cura universal, ou da panaceia universal, que é obviamente um trabalho alquímico. E sobre ele se diz aqui: se bem que somos conscientes de que o homem possa obter essas duas coisas, tememos que, se limitam a investigar a transmutação dos metais, muitas mentes realmente privilegiadas se afastem da autêntica busca do conhecimento e do entendimento. Quando um homem recebe o dom de curar as enfermidades, de superar a pobreza e de alcançar um posto importante no mundo, o acossam numerosas tentações, e a menos que possua um verdadeiro conhecimento e pleno entendimento, se converterá em um grave perigo para a humanidade. O alquimista que adquire a arte de transmutar os metais inferiores, e pode fazer todo tipo de maldades, a menos que seu entendimento seja tão grande como a riqueza que ele criou em si mesmo. Por conseguinte, afirmamos que o homem deve adquirir primeiro o conhecimento, a virtude, o entendimento, e depois se pode acrescentar tudo mais. E obviamente que essa advertência, ela serve não só para os alquimistas, mas para todos aqueles em todas as correntes. Ou seja, é preciso estar bem posicionado, bem fundamentado, para não cair exatamente nas tentações que o poder confere. E é por isso que essas organizações devem ter realmente as suas gradações, a verdadeira prática do esoterismo, porque os verdadeiros mistérios da natureza não podem ser realmente conferidos na sua integridade àqueles que ainda não têm aquilo que os maçons chamam de estabilidade, a estabilidade na força, a estabilidade na beleza e principalmente a estabilidade na sabedoria, porque se lhe coloca o poder nas suas mãos, muitos realmente se perdem e não conseguem compreender que esta sabedoria não é dada
para benefício do indivíduo, mas sim de que eles devem usar esse conhecimento para o bem da humanidade. E no segundo bloco do nosso programa nós vamos falar acerca dos objetivos ocultos e muitos deles até declarados da Fraternidade da Rosa Cruz. E estamos falando obviamente da Rosa Cruz dos primeiros tempos, das primeiras décadas do século 17, começando lá por 1610, que obviamente deve ser o fundamento para qualquer organização Rosa Cruz da atualidade. E agradecemos muitíssimo sempre a audiência, a participação de vocês, ouvintes, sempre acompanhando o nosso programa ao vivo e também nas gravações disponíveis no site da Levir e aí no nosso canal do YouTube, que tem aí uma boa parte dos nossos programas transmitidos, gravados. E vamos fazer aquele nosso tradicional intervalo, ouvintes, agora deixando o convite. Venham, ouvintes, se você sente no seu coração aí vontade de apoiar esta iniciativa para que essa tocha continue acesa aqui nas noites da nossa programação, ouvintes, iluminando um pouco não só a escuridão da noite, mas principalmente a escuridão das mentes humanas, que muitas vezes, sedentas e famintas pelo conhecimento, muitas vezes não encontram essa luz. E Luz Esotérica, que é o nome do nosso programa, visa exatamente iluminar um pouco a vida daqueles que estão buscando. Se você quer nos apoiar, ouça com atenção aí essa próxima mensagem, enquanto nós molhamos aqui a nossa garganta. A querida locutora aqui do Google, ela vai mandar a nossa propaganda para vocês, ouvintes. Vamos ao intervalinho e voltamos já. Esotérica FM, o universo conspirando a seu favor. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio.
Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo muitíssimo a todos que estão nos acompanhando pelo áudio da Rádio Esotérica FM e também com imagens diretamente pelo nosso canal da Ustream. Muito obrigado aí a todos que estão aí curtindo aí pelo Facebook o nosso programa, também aqui na página da rádio e a qualquer hora do dia ou da noite aí na Lever, na página da loja esotérica virtual. Sempre estamos aí trazendo para vocês, ouvintes, aí temas que dificilmente são abordados aqui como esse que nós trazemos. É uma grata satisfação estarmos aqui a serviço da caminhada espiritual de vocês, mas vamos continuar aqui o nosso tema, ouvintes, aqui com as doutrinas Rosa Cruz dos primeiros tempos, e mandando um abraço muito fraternal a todos os membros das ordens Rosa Cruzes que estão nos acompanhando nesse momento. Muito obrigado também pela sua audiência. E, ouvintes, é com muita satisfação que nós abordamos esse trabalho, sabendo realmente do amor que os Rosa Cruzes têm pelas suas doutrinas, pela sua prática, e como dioturnamente os Rosa Cruzes meditam, praticam realmente os seus conhecimentos, estudam a sua literatura e principalmente se aperfeiçoam diariamente, praticando no seu cotidiano aquilo que eles estudam. Isso aqui é o mais importante de tudo, não apenas ser membro desta ou daquela organização, ou de ter este ou aquele grau dentro dos rituais, das fraternidades. O importante é se aperfeiçoar diariamente, aplicar os princípios, porque aquele que se aperfeiçoa no seu cotidiano aperfeiçoa a própria humanidade como um todo. Nós jamais devemos nos olvidar disso, ouvintes, porque a humanidade é um grande conjunto. Nós fazemos parte de uma extensa alma grupal, por meio do qual nós evoluímos coletivamente. E só estão fora dessa grande alma grupo aqueles seres que se libertaram totalmente do seu karma individual, das dificuldades que nós, seres humanos, infelizmente ou felizmente, enfrentamos. E desses que atingiram essa libertação, muitos deles se tornaram mestres e, por livre e espontânea vontade, eles se prendem ainda a esta terra para nos guiar, nos iluminar, para que nós não nos percamos. Se não fossem esses poucos mais poderosos e brilhantes braços fortes dos mestres que estão por trás destas verdadeiras ordens esotéricas, nós já teríamos nos perdido há muito tempo na barbárie e na falta de instrução espiritual. Pois, infelizmente, nesse mundo nada há naturalmente espiritual, e o ser humano precisa muito das informações e principalmente do exemplo que nós encontramos nos santos seres, nos mestres que estão por trás destas organizações. E uma outra parte interessante desse capítulo aqui do livro
de Manly Hall é uma declaração que vem do grande Rosa Cruz. Aqui Manly Hall o chama de outro grande paladino da Ordem Rosa Cruz, que foi Thomas Vaughan, também chamado devido aos seus escritos de Eugênios Philalethes, este que hoje em dia, ouvintes, já atingiu o grau também de mestre de sabedoria. E segundo aqui a citação de Manly Hall, ele corrobora a afirmação de John Haydon com respeito à capacidade dos iniciados Rosa Cruzes de tornarem-se invisíveis à vontade. E numa passagem citada dele, ele diz: a fraternidade Rosa Cruz pode se mover numa névoa branca, e quem quer se comunicar conosco, com os verdadeiros mestres, deve poder ver esta luz, ou do contrário, não poderá nos ver jamais, a menos que nós o queiramos. E cita também que a fraternidade Rosa Cruz é um órgão sublime e soberano que manipula os símbolos da alquimia, do cabalismo, da astrologia e da magia para alcançar seus próprios fins, mas a forma totalmente independente dos seus cultos se emprega uma própria terminologia. E cita aqui com bastante propriedade 3 objetivos fundamentais da fraternidade Rosa Cruz. E aí não percam de vista que nós estamos falando da Rosa Cruz original, né? E o primeiro desses objetivos é a abolição de todas as formas monárquicas de governo e sua substituição por uma direção, por um governo de filósofos eleitos. E menciona: as democracias atuais são o resultado direto dos esforços Rosa Cruzes para liberar as massas do domínio do despotismo. E na primeira parte do século XVIII, os Rosa Cruzes concentraram sua atenção nas novas colônias americanas, que então estavam formando o núcleo da grande nação do Novo Mundo. A guerra da independência nos Estados Unidos da América representa seu primeiro grande experimento político e trouxe como consequência o estabelecimento de um governo nacional baseado em princípios fundamentais da lei divina e natural. Então, como recordação imperecível de suas atividades secretas, os Rosa Cruz deixaram como grande presente o grande selo dos Estados Unidos. Também foram os instigadores da Revolução Francesa, ainda que neste caso não lhes foi dado todo o bem, porque não se pôde controlar o fanatismo dos revolucionários e a continuação desses princípios acabou produzindo com esse descontrole, infelizmente, um reinado de terror. E essas declarações, esse objetivo também é comum aos maçons, né? Os maçons também declaram essa mesma participação, principalmente na formação da nova nação da Norte América, e obviamente que há essa conexão oculta que nós falamos ontem entre Rosa Cruz e maçonaria. Aqueles que conhecem essa conexão, obviamente que não se perdem, né,
dessa grande conexão e veem que os esforços são conjuntos. Um outro segundo grande objetivo da ordem, que foi sumarizado aqui por Manly Hall no seu livro A Sabedoria Oculta das Idades, diz o seguinte: objetivo da primitiva Ordem Rosa Cruz é a reforma da ciência, a filosofia e da ética. Os Rosa Cruz afirmavam que as artes e as ciências materiais não eram mais do que sombras da sabedoria divina e que apenas penetrando no mais recôndito da natureza poderia o homem alcançar a realidade e o entendimento. Ainda que se considerasse a si mesmo cristãos, era evidente que os Rosa Cruzes eram também platônicos e profundamente versados nos mistérios mais profundos da teologia hindu e da sabedoria primitiva hebraica. Não cabe dúvida de que os Rosa Cruzes desejavam restabelecer as instituições dos mistérios antigos como um método mais importante para instruir a humanidade na doutrina secreta e eterna. De fato, como é muito provável que foram eles os que perpetuaram os mistérios antigos, só puderam sobreviver graças aos seus segredos, o secretismo absoluto e a sutileza de seus subterfúgios, apesar das forças arrasadoras do cristianismo dogmático, que infelizmente sempre está buscando perseguir aqueles que proclamam essas verdades. Então, esses Rosa Cruzes guardaram e preservaram com tanto cuidado o mistério supremo, a identidade e a inter-relação dos três eus, que ninguém a quem não se houvesse revelado voluntariamente jamais obteve informação satisfatória com relação tanto à sua existência como à finalidade da própria ordem. A Fraternidade Rosa Cruz, mediante sua organização externa, vai criando pouco a pouco em torno de si ou de um órgão, vai criando também esse órgão no qual o ilustre irmão Christian Rosenkreuz se encarne finalmente e consume para a humanidade os amplos esforços espirituais e materiais da fraternidade. E com relação às ambições alquímicas dos Rosa Cruzes, é um terceiro objetivo da ordem: o descobrimento do remédio universal, também chamado, uma palavra aqui que no português não cai muito bem, mas o nome é a panaceia universal, e o remédio universal para todas as formas de enfermidade. E com relação a isso, menciona Manly Hall: existem provas suficientes de que os Rosa Cruzes alcançaram seu objetivo na busca do elixir da longa vida. E no livro Theatrum Chemicum Britannicum, Elias Ashmole afirma que os Rosa Cruzes não eram apreciados na Inglaterra, mas que foram bem recebidos no resto do continente europeu. Também afirma que a Irmandade da Rosa Cruz curou 2 vezes de varíola a Rainha Isabel, e que um médico Rosa Cruz curou de lepra o Conde de Norfolk. E segue citando aqui vários irmãos da fraternidade que possuíam o segredo de prolongar a existência humana quase que de forma indefinida, ainda que não mais além do tempo estabelecido pela
vontade de Deus, ou seja, isso obviamente que tem ligação com a própria lei do karma. Então, tudo isso, ouvintes, nos deixa realmente uma impressão profunda dessa ligação que existe entre os verdadeiros mestres e essa movimentação oculta que aconteceu na Europa, visando realmente a reforma política, social, e essa revolução política social sendo embasada na expansão da sabedoria divina, da sabedoria espiritual dentro dos próprios indivíduos. E obviamente que isso, né, tudo tem a ver realmente com a espiritualidade, e é por isso que nós estamos citando esses textos. E há também coisas aqui impressionantes com relação aqui aos Rosa Cruz. O Manly Hall menciona um manuscrito primitivo, inédito, de um filósofo anônimo, Rosa Cruz, que declara que a alquimia, o cabalismo, a astrologia e a magia haviam sido antigamente princípios de ciências divinas, mas que haviam se pervertido até se converter-se em doutrinas falsas que afastavam ainda mais de seu objetivo aqueles que buscavam a sabedoria. E este mesmo autor proporciona uma chave valiosa do rosacrucianismo esotérico, ao dividir o caminho da realização espiritual em 3 passos ou escolas que ele denominava montanhas. E quais são essas montanhas? A primeira e mais baixa destas montanhas ele chamava de Sofia. A segunda, o Monte Cabala, e o terceiro, o Monte Magia. Então as 3 montanhas são etapas sucessivas do crescimento espiritual. E ele cita Manly Hall aqui, este livro, que ele não dá maiores explicações, mas ele coloca aqui o seguinte, citando esse autor anônimo: pela filosofia há de se entender o conhecimento do funcionamento da natureza, mediante o qual o homem aprende a escalar as montanhas mais altas, acima das limitações dos sentidos. Entenda-se por cabalismo a linguagem dos seres angelicais ou celestiais, e quem a domine poderá conversar com os mensageiros de Deus. Na montanha mais alta está a escola da magia, a magia divina, que é a linguagem de Deus, pela qual o próprio Deus ensina ao homem a verdadeira natureza de todas as coisas. E continua Manly Hall aqui abordando esse tema, dizendo: cada vez existe um maior convencimento de que, se fosse divulgada a verdadeira natureza do rosacrucianismo, isso provocaria, no mínimo, a consternação dos poderes da época. Os símbolos Rosa-Cruzes têm muitos significados, mas o sentido Rosa-Cruz mais profundo ainda não se revelou. O monte sobre o qual se alcança a casa da Rosa Cruz segue oculto entre as nuvens, nos quais a Irmandade se esconde, e também aos seus segredos. E obviamente que isso tudo é um método esotérico da continuação desses
desses conhecimentos, ouvintes. Então, a verdadeira Rosa Cruz é aquela organização onde o indivíduo busca desenvolver a divindade dentro de si e, através das ciências ocultas, passa então a buscar mais intensamente o seu retorno ao seio da divindade. E aqueles que empreendem essa busca, esse aperfeiçoamento interno, eles sabem que para voltar ao seio da divindade, o homem precisa não só fazer o trabalho interno, mas precisa transformar, ouvintes, a busca que é tão comum dos homens do mundo, que é a busca egoísta pelas posses, pelo poder, em o caminho do retorno à divindade. E esse caminho de retorno para a divindade é um caminho de altruísmo. Aqueles que não conseguirem entender esse caminho do altruísmo jamais entenderão o que é ser Rosa Cruz, o que é ser maçom, o que é ser espírita, ser teosofista ou martinista ou qualquer outra denominação que nós escolhemos. Pois o verdadeiro espiritualista é aquele que reconhece no seu semelhante a mesma divindade que brilha dentro de si. Então, os caminhos são vários, ouvintes, mas o objetivo é o mesmo. É a espiritualidade, é a elevação não só do indivíduo, mas da coletividade. Buscar a liberdade para que todos possam manifestar o seu próprio destino, o seu próprio Dharma. E o Dharma da humanidade nesse mundo é desenvolver essa partícula divina que está dentro de nós, ouvintes. E sou muito grato pela audiência de vocês, por permitir que eu esteja a serviço, ouvintes, desse caminho que é tão múltiplo e ao mesmo tempo é tão uno. Me sinto honrado e me sinto completamente, ouvintes, unido a todas as buscas e aspirações dos irmãos e irmãs que me acompanham e aqueles que desenvolvem também estes trabalhos, ouvintes, cada um carregando a sua pedrinha, milhões e milhões de discípulos, de iniciados, de religiosos ou de altruístas, pessoas que trabalham pela qualidade de vida, vão percebendo cada vez mais o grande objetivo do aperfeiçoamento do gênero humano. Então, ouvintes, terminou aqui mais um programa Lux Esotérica e vou convidá-los para terminarmos esse programa no mesmo diapasão com que ele se iniciou, com uma meditação evocando esta divindade interna que está dentro de cada um de nós. Vamos, ouvintes, nos unir uma vez mais em vibração. Convido a todos, vamos fechar os nossos olhos e buscar uma vez mais a conexão com o nosso ser interno. Sentindo o batimento cardíaco e com o poder da nossa mente, ouvintes, vamos visualizar, vamos realizar, ouvintes, que dentro dos nossos corações brilha uma partícula da própria divindade. Que a rosa dos nossos corações possa ser habitáculo da joia divina que vem da cruz, da força de Deus que impregna o núcleo dos nossos corações. Que essa luz brilhe intensamente, se expanda pelo nosso organismo, interpenetrando todos os nossos órgãos, iluminando, harmonizando, purificando dentro e fora toda a nossa natureza material.
Que essa iluminação se irradie, ouvintes, e principalmente ilumine diante de nós o caminho da evolução que nós desejamos seguir. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento solene para compreender, para internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja. Que essa luz interna brilhe cada vez mais, sempre, a cada oportunidade que nós a invocarmos. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, ouvintes. Aqui, Osmar de Carvalho, sempre a serviço da espiritualidade dos nossos ouvintes e nossos telespectadores. Desejamos a todos um ótimo fim de noite, um bom descanso. Fiquem agora, como nós estamos aqui 23 horas por dia, a não ser no horário aqui do nosso programa, a música da nova era e a boa música sempre de uma maneira interativa com vocês aqui na Rádio Esotérica FM. Esperamos vocês nas nossas próximas edições, ouvintes, e finalizamos aqui enviando virtual, ouvintes, mas é caloroso, é fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho para toda a audiência do programa Lux Esotérico. Uma boa noite, até a nossa próxima edição. Esotérica FM. Boa música e você lado a lado. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos